de muitos colegas que eu critico muito essa ideia de, na área de humanas, se pregar em sala de aula. Eu acho isso muito ruim. Atrapalha os alunos, faz a cabeça deles, certo? Eu lembro quando eu entrei na filosofia, numa das aulas logo no começo, eu lembro de mim pensando, esse povo da humanas viaja na maionese, cara. Eles têm umas ideias assim, né? Eu com aquele olhar miserável de quem tinha atendido em PA, sabe? Vendo como é que é. Eu pensava, esse povo da humanas tem umas ideias, eles falam... No final, eu me apaixonei pela filosofia, estou muito feliz na filosofia, graças a Deus, como bom ateu, eu sempre falo isso. Eu tomei a decisão certa. Mas então eu acho que às vezes as humanas, que deveria nos dar a possibilidade de talvez entender um pouco, isso atrapalha porque as humanas são dominadas por ideologias. E isso esculhamba tudo do meu ponto de vista. E Pondé, eu vejo hoje que a camada mais jovem tem muita dificuldade de tolerar qualquer tipo de frustração. Da onde você acha que surge todo esse processo, né? Que as pessoas elas acabam não conseguindo mais tolerar nada, em busca de uma felicidade muito intensa e acabam tendo até reflexos muito grandes no trabalho, nas famílias, nas relações, em namoros, todas as redes sociais, é tudo muito pregado com relação a isso e a intolerância está cada vez maior sobre qualquer coisa, né? Sobre qualquer sofrimento. Eu tenho a impressão de que grande parte do que se fala sobre o jovem, categoria, Sim. é uma invenção da publicidade americana dos anos 60 para cá. Esse jovem nunca existiu. Revolucionário, sabe? Você rastreia em algumas obras do século XIX, por exemplo, personagens como Bazarov, do Pais e Filhos, Turgenev, que se chama de niilista. E o Turgenev botou essa expressão em circulação na Rússia para se referir aos jovens proto-revolucionários anteriores aos bolcheviques. E ali havia um vínculo claro entre jovem e conhecimento de ciência. E associação entre gerações mais jovens e mais conhecimento de ciência, e isso inclusive na literatura de filosofia da educação da época começa a aparecer a ideia de que jovens precisam, então na época nós temos que formar jovens com mais conhecimento científico, seja lá o pouco conhecimento científico que tinha na época, distante da religião, da superstição. E isso aparece, por exemplo, depois da Primeira Guerra Mundial, na Inglaterra, todo um debate se os professores adultos da época e pais tinham competência moral para dar aula para os jovens, já que tinham feito a Primeira Guerra. Então eles foram buscar solução na filosofia da educação, que se chama hoje de pedagogia, e na nascente psicologia. E hoje a gente sabe que a educação está completamente tomada por teorias psicológicas, inclusive as escolas, dentro das escolas, né? Inclusive porque o cuidado que você tem que tomar para um pai não processar você quando o filho dele estuda na sua escola é gigantesco, a paranoia é generalizada, né? Então, primeiro eu acho que esse jovem revolucionário que precisa entrar em conflito com os pais, eu acho que isso é uma criação histórica, né? Eu não vejo por que a gente poderia dizer que no ano 1000 isso existia. Ou jovens que têm daddy issues, problemas com os pais no ano 1200, não tinha nem quarto, não tinha música para ouvir, não tinha comida. Então eu acho que esse jovem é uma espécie de criação de luxo que nem bolsa Louis Vuitton, sabe? Só que aí é no campo do comportamento. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o problema começa meio que aí. Foi criado a ideia de um jovem revolucionário, eu lembro de um aluno que falou para mim um pouco antes da pandemia, nunca esqueci, ele estava sentado aqui, só aquele tipo de professor que memoriza pelo espaço, visual. Espacial. Quando o aluno troca de lugar, eu reclamo. Reclamo mesmo, você saiu daqui, você tem que ficar aqui, né? E eu lembro que ele estava aqui assim, na frente, do lado esquerdo, no meu lado esquerdo, a gente estava discutindo coisas sobre jovens e tal, literatura sobre isso, e ele falou assim: Pondé, meu pai quer que eu salve o mundo, eu só quero arrumar um estágio.
certo? Então os jovens são bombardeados. Os pais esperam que eles... É uma expectativa de que sejam todos Steve Jobs com preocupações tipo Greta Thunberg, que sejam pessoas que têm sentimentos muito bons no coração. Eu costumo pensar que não tem coisa pior para um jovem do que pai e mãe com projeto para eles, sabe? De como ele deve ser, de que ele deve ser uma pessoa legal, né? Acho que isso deve fazer muito mal para esses jovens. Bom, eu vejo eles em sala de aula, né? Quando eles conseguem falar alguma coisa sobre isso. Hoje é mais difícil do que era 10 anos atrás. Os jovens são mais frágeis, mais vulneráveis, mais intolerantes a qualquer coisa que eles não concordam. É outro mito dizer que o jovem tem cabeça aberta. Isso é de quem não lida com o jovem no dia a dia. O jovem não tem cabeça aberta. É o contrário, a tendência é ter a cabeça fechada. Inclusive porque é jovem. Sim. Acabou de chegar aqui. Conhece muito pouco o que está acontecendo, experimenta as suas sensações e ideias como sendo evidentemente corretas, quando não sabe da missa metade do que está acontecendo. Então isso foi muito reforçado, se confunde geração de jovem com geração de iPhone, sabe? Outro dia eu vi alguém dizer que os bebês fetos que estão... A gente estava com uma grávida perto de nós e... falar que os bebês que estão na barriga das mulheres agora para nascer será necessariamente uma geração de luz que vai transformar o mundo. Uma ideia como essa, para mim, no meu ouvido, soa como alguém que acha que uma cirurgia espiritual curou um câncer, sabe? Para mim é a mesma coisa. A ideia de que cirurgias... É melhor acreditar em Deus, aquele ser lá que tem toda essa literatura. Porque acreditar que uma cirurgia espiritual curou um câncer, tipo João de Deus, o que acontecia no passado, e outros que não passaram pelo processo de João de Deus, para mim é a mesma coisa de achar que os bebês que vão nascer vão salvar o mundo. É uma geração de luz. Tanto essa ideia. Nasce bebê desde a pré-história. Inclusive, nasce com uma responsabilidade muito... E é isso. Uma vez eu vi uma propaganda numa revista que era uma mulher grávida abraçando a barriga, uma imagem da floresta, né? E tinha um texto embaixo, mais ou menos assim: será a sua responsabilidade cuidar do mundo. Está falando com a barriga dela. Nossa. Embaixo tem uma marca internacional de tecnologia e tal, né? Uma revista super importante, crítica da sociedade, lida no mundo inteiro, né? Naturalmente não vai mudar o mundo e vai ser frustrado. Mais um frustrado, né? Não, então... Tudo hoje que a gente falou sempre é pautado nas nossas emoções. E acho que existe uma doce ilusão que a gente é racional. Até mesmo na escolha de um produto de 15 ou 10 reais, a gente não está sendo vinculado ao racional. A gente está tentando evitar uma dor ou conquistar uma grande felicidade. Eu acho que esse mundo atual, a gente acaba confundindo totalmente e sempre estarmos na razão o tempo todo e nos tornando cada vez mais robóticos. Você acredita que as redes sociais, em geral, tá, tem trazido esse tema para as pessoas, do tipo, elas não podem ser mais tão emocionais, elas têm que sempre acertar as próprias decisões o tempo todo para, de alguma maneira, evitar qualquer tipo de sofrimento? Acho que sim, em grande medida. Principalmente na medida em que pessoas seguem supostos, por exemplo, o território da criação de filhos, especialistas em parentalidade, especialistas, né, em parentalidade, que vão dando conselhos para os pais. Não tem coisa mais perdida hoje em dia do que pai de criança pequena, né? Então fica caçando referência, porque não tem mais referência, o que a mãe e o pai fez não presta. É que nem você achar que vai se comunicar com o iPhone 3, certo? Então essa ideia do progresso, certo? Nesse território faz um estrago gigantesco, porque ninguém sabe para onde ir. Então eu acho que muito das redes sociais, com essa coisa de meter na cabeça dos jovens que eles vão ganhar milhão e não sei o quê, atrapalha, sim. Vai lá, Nicoli, a última. A última questão, né? Eu queria saber a sua opinião sobre intelectuais que acabam se engajando fortemente em partidos políticos. Caso da Marilena Chaui, Olavo de Carvalho, e se o senhor já foi convidado por algum partido para se tornar um guru. Não, nunca fui convidado, graças a Deus. E se fosse, não aceitava. Eu acho que acabaram percebendo isso pelas coisas que eu escrevo e pelo que eu falo, né? A Marilena Chaui foi minha professora, uma grande professora. Grande professora. Extraordinária. Eu acho que ela está anos-luz à frente do Olavo de Carvalho.
certo? O Olavo de Carvalho é um cara que trouxe repertório para jovens do país que não tinham acesso, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que ele foi se tornando um tanto violento demais, mas acho que não dá para comparar com a Marilena Chaui. Agora, é a professora mais bem didata e organizada e séria que eu tive na faculdade, né? Mas assim, eu acho que o comprometimento de intelectuais com o partido político virando intelectual orgânico é muito ruim. A gente observa, é muito ruim. Você perde parte da sua capacidade de analisar a realidade, porque você tem que servir aquela ideologia daquele partido, seja que partido for. Pode ser o Novo, e naquele momento, tudo, o mercado resolve tudo. Pelo amor de Deus, quem diz que o mercado resolve? Nada resolve tudo. Inclusive, o mundo não tem solução. Nunca teve. Pondé, você não, muito rapidamente, você não seria guru político de nenhum partido e candidato? Nunca. Nunca também, pelos mesmos motivos? Já, é assim, eu, quando decidi fazer filosofia, eu queria dar aula, né? Eu descobri que eu queria dar aula, inclusive fazendo seminário na faculdade, desde a escola, né? E já no primeiro ano da filosofia, eu tinha um projeto além de dar aula. Esse projeto era escrever na Ilustrada. Eu tinha esse foco. Meta. Eu queria ir para a imprensa, porque eu entendia que a sala de aula não era suficiente para exercer a função de filósofo, né? Então, e aí eu comecei a escrever no Estadão por uma série de razões e tal, e acabou acontecendo isso. Eu entendo que a credibilidade do intelectual público é completamente dependente de você não se vincular. A única instituição que você pode se vincular é ou a imprensa ou ao ensino, certo? Se você se vincula a um partido político, acabou. Acabou. E eu não quero perder a credibilidade. Isso é um capital na minha área de trabalho. Tá aí. Eu lido com pessoas que me odeiam pelo que eu penso e está tudo bem, certo? E muitos outros seguidores também. Também. Credibilidade com o Luiz Felipe Pondé. Muito obrigado.